Salve meninos e meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou dar continuidade ao que eu já comecei a apresentar para vocês na aula passada, que foi a aula em que houve uma live pelo Google Meet e eu apresentei a vocês o significado de condoreirismo. Os autores da terceira geração do romantismo no Brasil são chamados de condores, essa é a fase condoreira do romantismo no Brasil, por conta de o condor ser uma ave sul-americana de grande porte que pode alçar voos muito altos e ter, portanto, uma visão muito ampla acerca da realidade abaixo de si. E é por conta dessa visão ampla, é por conta do porte físico dessa ave que ela é comparada aos autores do romantismo nesse período, porque esses autores têm uma visão ampla também da realidade sobretudo social, política e cultural do Brasil do século XIX. Então, por isso é que eles são chamados de condoreiros. E eu apresentei a vocês também na aula passada duas tendências principais desses poetas condoreiros, que são o abolicionismo da escravidão, da escravatura no Brasil, que fez parte da história ainda de todo o século XIX. É importante destacar que a abolição oficial da escravatura só aconteceu aqui no ano de 1888 e que esses autores do romantismo, assim como vários outros intelectuais do período, foram defensores dessa causa, da abolição da escravatura. Outra tendência é o republicanismo, ou seja, os autores desse período são autores entusiastas da república como forma de organização política que deveria, segundo eles e outros intelectuais à época, reger a estrutura política do Brasil. O Brasil tinha um imperador, o Brasil era controlado por um imperador, havia um sistema político semelhante a uma monarquia. E esses intelectuais, então, juntamente com os românticos da terceira geração, abraçaram a causa da República. Então é possível dizer, sim, que os autores da terceira geração são autores engajados, sociopoliticamente falando, e eles expressam parte do seu engajamento por meio da sua literatura. Esse engajamento sociopolítico se tornará muito mais evidente na próxima escola literária que nós vamos estudar, que é o realismo. O realismo e uma derivação do realismo que se chama naturalismo. Então, esse engajamento dos autores da terceira geração do romantismo é o ponto de contato estabelecido entre o romantismo e o realismo e o naturalismo em seguida. Tudo certo até então? Os dois autores de destaque da terceira geração da poesia romântica no Brasil são Castro Alves e Sousandrade. E essas são as obras destacadas que eu apresentei para vocês desses dois autores na aula passada. Castro Alves é reconhecido por ser o poeta dos escravos, pelo fato de ele ter denunciado em muitas de suas obras as atrocidades da escravidão no Brasil, do tráfico escravocrata que houve no Brasil durante muito tempo. Então, por isso, Castro Alves recebeu essa alcunha de poeta dos escravos. Então, ele é um artista mais tendencioso ao abolicionismo, ao passo que Sousandrade é mais tendencioso ao republicanismo. É um autor muito entusiasta da República como algo que poderia promover o Brasil a um nível de desenvolvimento que não poderia ser alcançado enquanto o Brasil continuasse sendo uma monarquia. Então, um abolicionista e outro republicanista. Todos esses dois, assim como outros autores menores, não tão significativos assim do período, com um viés liberal a respeito do que deveria ser feito em relação à política, à organização social do Brasil de meados do século XIX. Segundo eles, o Brasil deveria se libertar de muitas amarras que prendiam o país a um passado que deveria ser questionado, que deveria ser abandonado, certo?
Em Espumas Flutuantes, de Castro Alves, ele apresenta um poema que se chama Marieta, é uma obra do pai, segunda etapa, que nós vamos estudar mais adiante, e em Os Escravos ele apresenta o navio negreiro, que foi o que nós analisamos na aula passada e vamos continuar analisando nesta aula, certo? Essas obras de Sousandrade apresentam essa noção do republicanismo, e em Ogueza existe uma crítica do autor ao capitalismo. Sousandrade viveu alguns anos de sua vida nos Estados Unidos, passou uma parte da sua vida também visitando alguns países europeus, e ao voltar para o Brasil ele voltou com uma ideia de estruturas sociais que eram estruturas de países já desenvolvidos, né? E ele contempla tudo isso que ele vê fora do Brasil e consegue formular uma crítica à parte negativa desse desenvolvimento todo que ele havia testemunhado nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Então, em Hugues existe uma crítica sutil que ele faz ao capitalismo visto nos Estados Unidos do final do século XIX, e em Novo Éden ele apresentará uma espécie de idealização acerca do Brasil depois da abolição da escravatura. Então, Novo Éden seria um novo paraíso, ou seja, o paraíso em que o Brasil se transformaria depois do advento da República, certo? Apresento a vocês, então, a parte 4 de O Navio Negreiro. Importante destacar que na aula passada nós lemos 3 estrofes dessa parte 4. Nós vamos reler isso agora e dar continuidade à leitura dessa parte 4. Tudo bem? Antes, algumas informaçõezinhas a respeito da biografia de Antônio Castro Alves, que é o autor dessa obra, O Navio Negreiro, que provavelmente é a obra pela qual ele é reconhecido majoritariamente. Acima de todas as obras produzidas por ele, se encontra essa, muito provavelmente, porque ela representa muitíssimo bem o viés abolicionista dele. E é importante destacar, pessoal, também, que essa mudança de perspectiva dos autores da terceira geração em relação aos da segunda e aos da primeira é devido a vários acontecimentos de caráter político, social e econômico nos países europeus, nos Estados Unidos também, que influenciaram as ideias dos intelectuais do Brasil. Tudo bem? Aqui no Brasil houve também um acontecimento que foi a Guerra do Paraguai. E nessa Guerra do Paraguai, é importante destacar isso, muitos negros escravizados lutaram ao lado de soldados, de militares brancos e livres do Brasil. E isso fez ruir muito do que se considerava aceitável a respeito da escravidão, ok? Na aula passada eu destaquei outros fatores fora do Brasil, como, por exemplo, a Revolução Francesa e seus ideais, liberdade, igualdade, fraternidade. Eu destaquei o que estava acontecendo na Inglaterra, toda uma mobilização política em prol da abolição da escravatura, e isso mobilizado pelo ideal de liberdade, que era cultivado não só na França, mas também na Inglaterra. E aqui no Brasil houve a Guerra do Paraguai, com a participação de negros que eram escravizados e que lutaram nessa guerra com a promessa de que seriam livres depois da participação dela. Então, posteriormente a essa guerra, posteriormente a esse conflito, muita gente passou a questionar o regime escravocrata, incluindo-se artistas como, por exemplo, Castro Alves. Castro Alves, voltando agora a falar da biografia dele, aos 17 anos ingressou na Faculdade de Direito do Recife e começou a estudar Direito. Então, aos 20 anos, ele, ainda estudando Direito, se tornou amigo de 2 outros grandes intelectuais liberais também do Brasil do século XIX, que são Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Se quiserem depois, pesquisem a respeito dessas 2 figuras, que eram pessoas que compartilhavam com ele desses ideais quanto à abolição da escravatura, quanto à proclamação da República.
e etc. E assim como outros autores românticos, Castro Alves morreu jovem também. Ele morreu aos 24 anos, vítima de uma cirurgia que ele teve que fazer no seu pé por conta de um acidente que ele sofreu numa caçada. Então, essa cirurgia, acredita-se, foi uma cirurgia mal sucedida, uma infecção tomou conta do corpo dele e ele morreu, infelizmente, aos 24 anos de idade, mas deixando uma obra bastante vasta e questionamentos e críticas sociopolíticos bastante instigantes. Prestem atenção, por gentileza, à leitura que nós vamos fazer desses versos. Eu vou analisar somente os versos que nós ainda não havíamos lido, tudo bem? As três primeiras estrofes são estrofes cujos versos já foram analisados na aula passada. Então, nós vamos só reler isso para dar continuidade à interpretação desta parte 4 de O Navio Negreiro. Atenção! Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, a multidão dos negros escravizados que estavam ali naquele navio, cuja descrição nós já analisamos na aula passada, certo? A multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Então é um espetáculo horrendo, é um espetáculo macabro, esse que Castro Alves idealiza. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme de dor, não de prazer, geme de dor e ri. Percebam, pessoal, que existe nestes versos um sentimentalismo, só que é um sentimentalismo, que é uma característica do romantismo como um todo, aplicado a um questionamento de caráter sociopolítico. Por isso é que esses autores da terceira geração são considerados românticos ainda, certo? Existe uma plasticidade, uma dramaticidade que Castro Alves imprime a estes versos que só um romântico poderia imprimir. Os artistas da próxima escola literária que nós vamos estudar, o realismo e o naturalismo, são muito mais objetivos, são muito mais frios na sua análise. Ao passo que os românticos tendem a ser mais passionais, como se observa nestes versos, que são engajados, mas ainda assim dotados também de sentimentalismo e de dramaticidade. Continuando. No entanto, o capitão que comanda essas pessoas escravizadas que estão sob o seu domínio, no entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo, o fumo entre os densos nevoeiros. O que é que ele diz, professor? Vibrai, rijo, chicote, marinheiros. Fazei-os mais dançar. Fazei quem dançar? As pessoas escravizadas. E ri-se a orquestra irônica, estridente. E da ronda fantástica a serpente faz doudas ou doidas espirais. Lembram-se do que eu falei a respeito disso? Podemos imaginar que essa serpente seja a forma pela qual o lírico vê as pessoas negras enfileiradas e andando em círculos, executando movimentos repetitivos por ordem daquele que os estava comandando naquela parte da embarcação. Continuando. Qual um sonho dantesco as sombras voam, sombras ou espectros? Lembram-se do que eu falei a respeito da metáfora estabelecida entre esses negros, essas pessoas escravizadas e os espectros? Espectros são como sombras ou entidades fantasmagóricas sem forma definida. Por isso é que o lírico fala novamente de sombras. Sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam.
e ri-se Satanás. E ri-se Satanás. Então fica claro ao final desse trecho de O Navio Negreiro que Castro Alves faz também uma crítica à escravidão. Quem é que se agrada dessas atrocidades todas que ele denuncia ao longo do texto? Satanás. É Satanás que ri de tudo isso. E nós poderíamos, inclusive, associar esse final da parte 4 ao que o lírico expressa no início dela. Ele fala que era um sonho dantesco, ou seja, um sonho infernal, um sonho diabólico. E ele finaliza essa parte 4 dizendo exatamente o quê? E ri-se Satanás. Então, é uma obra extremamente válida para a compreensão do que é a terceira geração, do que é o condoreirismo no romantismo brasileiro. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Façam a tarefa indicada no roteiro. Beijos, beijos!